Agora me ouvem? Obrigado. Sejam bem-vindos, ok? Vou repetir o que eu estava falando, sejam bem-vindos. O pessoal ainda está chegando, né? Teve algumas pessoas que perguntaram se ia ter aula ou não na segunda-feira passada. Como eu tinha falado desde a sexta anterior, eu falei que ia dar aula, ok? Mesmo assim, eu dei aula no sistema síncrono, ok? Eu não cobrei a presença da segunda-feira, tudo bem? Então, caso você tenha perdido, não tem problema, porque afinal era ponto facultativo, ok? Mas eu dei a aula, se você quiser assistir, está lá gravado, tudo bem? Que foi a última aula relativa ao tema de equilíbrio, né? Que foi desse módulo que a gente estudou desde que terminou colisões, né? Esse módulo novo, por assim dizer, que a gente estudou até agora, ok? Só para deixar mais reforçado, hoje é dia 3, né? Quarta-feira. Na sexta, a gente vai dar, na aula de hoje, a gente vai dar a primeira parte de gravitação. Na aula de sexta, a gente vai dar a segunda parte de gravitação. E na segunda-feira, a gente vai dar a terceira parte de gravitação. Tudo bem? Na quarta, dia 10, a gente vai fazer uma revisão sobre momento de inércia, que eu vi que alguns alunos pediram. E desse assunto de rolamento vai ser uma aula de tira dúvidas, basicamente. Caso vocês queiram que eu resolva alguma questão, eu sugiro que vocês enviem antes, com antecedência de pelo menos um dia por e-mail, ok? Eu sou professor, como eu falei, né? Eu não tenho formação nenhuma em licenciatura. Fui um pesquisador que acabei caindo aqui na parte... teve um concurso, eu fiz, tudo bem, e passei desse concurso, então eu não tenho lá muita didática e não tenho muita experiência em resolver questões do livro. As questões que eu fiz desse livro tem quase 15 anos que eu fiz. Entrei em 2015, tem um bom tempo, quase 20 anos vai que eu resolvi essas questões, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, eu posso resolver depois na sala. Eu não garanto que se vocês me passarem a questão na sala, né, pode ser que eu me enrole para fazer, eu vou tentar dar o meu melhor para fazer, mas é interessante que vocês sempre mandem com antecedência, ok? Mas no dia 10 eu pretendo revisar o conteúdo de momento de inércia, né, que foi... a gente já está no começo, Yasmin. Eu abri a aula, ok? E aí eu vi que eu estava com o microfone mutado, aí eu comecei a repetir, mas eu só desejei boa noite para o pessoal, e estava mais ou menos vendo a programação, ok? Então, só repetindo aqui a programação. Hoje a gente vai ver a primeira aula de gravitação. Na sexta-feira a gente vai ver a segunda aula de gravitação. E na próxima segunda, a terceira e última parte de gravitação. No dia 10, eu vou fazer uma revisão de momento de inércia, que foi a aula que eu acho que o pessoal ficou com mais dúvidas, pediu para fazer as contas mais devagar, eu repeti muitas vezes, mas eu acredito que muita gente ainda tem dúvida. Então, vou repetir essa aula envolvendo momento de inércia, tudo bem? Dia 12, eu não tenho nada programado para dia 12. Eu provavelmente não vou dar aula no dia 12 pelo seguinte motivo. Depois dessa aula de gravitação, veio o último assunto do curso, que são oscilações, tudo bem? Na mente de vocês, se vocês olharem, né? Depois que vocês estudarem equilíbrio, etc. e tal, vai ter pêndulo e oscilações. O pêndulo está dentro do assunto de oscilações, ok? Então, o assunto final todo é de oscilações. Aí, como a gente vai fazer uma prova no dia 19, ok? Essa aula aqui, ela ficaria muito... eu daria oscilações aqui, só voltaria com o assunto lá no dia 24 de novembro, ok? Então, dia 12 eu pretendo não dar aula, tudo bem? Vocês estão liberados, aí vocês aproveitam o feriado do dia 12, 13, 14, até dia 15, tudo bem? A gente volta no dia 17. Na aula do dia 10, provavelmente eu vou passar uma lista, ok? Para vocês me devolverem no dia 17. E no dia 19 a gente vai fazer a avaliação relativo ao assunto de rotação, rolamento, conservação do momento angular e equilíbrio, ok? Desse último assunto que a gente viu até a aula retrasada, tudo bem? Alguém falou, professor, dia 12 o senhor pode fazer uma aula tirando dúvidas? A aula que eu vou fazer tirando dúvidas é no dia 10, entendeu, Thales? E aí, nesse dia 10, eu vou passar a lista, ok? Aí, o que é que vai acontecer? Nesse dia 10, eu pretendo fazer só de momento de inércia, que eu vi que a pessoa tem mais dúvida. No dia 17, a gente vai revisar as aulas que a gente viu, ok? E fazer a correção da lista que eu vou passar no dia 10, ok? E aí, no dia 19, a gente faz a prova, ok? Aí, dia 22, a gente faz a correção da prova. Dia 24, a gente começa com o assunto de oscilações. Dia 26, a gente termina a primeira parte do assunto de oscilações.
E aí, dia 29, a gente começa com ondas, né, que deve ondas, eu devo levar essas 3 aulas aqui, ok? Seria ondas 1 e 2, que são 2 capítulos do Resnick, ok? Então, seria 29, dia 1º e dia 3. Aí, dia 3, nós encerraríamos o assunto, todo o conteúdo obrigatório do curso, ok? Aí, dia 6, a gente provavelmente receberia a lista relativa à gravitação. Dia 8, a gente faria a prova de gravitação. Dia 10, eu resolveria a prova de gravitação. Dia 13, a gente faria resolveria a lista e a revisão do conteúdo de oscilações e ondas. Dia 15, a prova de dezembro só, né? De oscilações. E dia 17, a gente resolveria a prova de oscilações e daria a média parcial até o momento, ok? Aí, dia 22, começa o recesso, né? Então, dia 20, a gente ficaria sem aula, ok? E aí, a gente voltaria lá para o dia 1º de... Dia 1º não, dia 10 de fevereiro de 2022. Dia 10? Tá certo aqui? Tá, dia 10 é uma quinta-feira, né? Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas por aí, ok? A gente teria a aula aqui que começaria com fluido dinâmico, ok? Provavelmente fluido estático e fluido dinâmico eu separei em 2 aulas. Aí, dia 16, a gente começa o assunto de termodinâmica, temperatura e calor. Aí, termodinâmica são 4 aulas, né? Então, ficaria essa e essa. E aí, dia 23, a gente terminaria todo o conteúdo, ok? E aí, eu passaria uma prova aqui no comecinho de fevereiro, ok? Lembrando que a última aula desse ano vai ser, provavelmente, a aula de conteúdo vai ser dia 3 de dezembro. Agora vocês vão ter 2 semanas de prova e lista, ok? Então, a última aula de todo esse ano, de 2021, seria antes do dia 22, que é o recesso, né? O recesso começa do dia 22 em diante. Então, seria 17 de dezembro, ok? E aí, lembrando, né? A parte presencial, como eu tinha combinado com vocês, quem estiver satisfeito com as notas que tirou até aqui, nessa parte do sistema remoto, não precisa vir a presencial. Quem quiser participar das aulas presenciais, podem participar lá no começo do próximo ano, mas elas não são obrigatórias, até porque o assunto não é o assunto da ementa que o curso cobra, ok? Alguma dúvida? Não, não é nenhuma dúvida por enquanto. Ok. Então, a gente já deu uns 10 minutinhos para chegar as pessoas atrasadas, a gente já comentou o que a gente vai trazer, como é que vai ser o calendário, né, daqui para frente. Eu acho que eu já posso fazer a apresentação da tela inteira. E a gente começa a aula de hoje, ok? A aula de hoje é relativamente rápida, assim como a aula de quarta também. A aula de sexta, né? A aula de segunda, que talvez seja um pouquinho mais demorada, ok? Esse capítulo é um capítulo bem curto, e eu resolvi dividir em 2 partes do que tem no livro, né? E uma terceira parte que fui eu mesmo que resolvi falar para vocês, que era uma apresentação que eu tinha feito já, eu acho que em 2018, e eu resolvi trazer de volta, ok? Bom, a gente começa agora o 13º capítulo do livro, com a lei da gravitação universal. Eu acredito que a maior parte de vocês já ouviram falar da lei da gravitação universal no ensino médio, ok? Eu esqueci só de abrir o programa para fazer comentários, então, explorando aqui. Aqui está um exemplo básico, né? A Terra aqui e a Lua aqui no céu, né? A Lua, ela dá voltas em torno da Terra e a Terra dá voltas em torno do Sol e o Sol dá voltas em torno do centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, e a Via Láctea dá voltas no centro de algum outro ponto, ok? Bom, aqui como falei, né, o volume 2, capítulo 13 do Resnick, a gente vai estudar como funcionam essas interações. Até aqui, a gente só estudou a força-peso, a gravidade, como um ente, basicamente um ente terrestre, né? A gente só estudou como se todos os fenômenos ocorressem na superfície da Terra. Só que quando você sai da superfície da Terra, para uma determinada altura, por exemplo, como a Lua, ela está bem afastada da Terra, você tem que considerar outros tipos de interação, ok? Na verdade, outros tipos de interação não, o mesmo tipo de interação gravitacional, só que você tem que mudar o raio, a maneira como você está trabalhando com o raio. Então, talvez não tenha sido tão intuitivo você perceber a diferença das 2 abordagens, ok? Quando você está na superfície da Terra, o raio da Terra é constante, ok? Então, basicamente, você pode usar que a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A partir do momento que você começa a subir, ou então descer esse raio, né? Ou você sobe um local muito alto, ou você cava a Terra até uma profundidade muito grande,
você vai ter variações nesse G. Esse G não vai ser mais 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E basicamente é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Está por trás de toda essa interação são a maneira como as massas... eu só estou falando interação, queria outra palavra para interação, a maneira como uma massa reage à outra, ok? E basicamente é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai começar com essa breve introdução, a gente vai falar logo da lei da gravitação universal de Isaac Newton, ok? Depois a gente vai falar do princípio da superposição, da gravidade na superfície da Terra, que é a gravidade da maneira que a gente trabalhou até agora, ok? E também da gravidade no interior da Terra. Para trabalhar com a gravidade no interior da Terra, a gente tem que usar, o livro não fala, mas a gente tem que usar uma equação, uma lei muito importante da física chamada lei de Gauss. Geralmente essa lei é apresentada só no curso de eletromagnetismo, provavelmente algum de vocês já conhecem a lei de Gauss, ok? O livro, ele nem menciona a lei de Gauss, mas ele usa a lei de Gauss de maneira bem sutil, ok? Mas para que você possa trabalhar com o cálculo da força da gravidade no interior da Terra, você precisa utilizar a lei de Gauss, ok? Por último, a gente vai fazer uma revisão, então uma aula realmente bem tranquila, bem curta, ok? Bom, a lei da gravitação universal, todo mundo conhece, aqui eu vou só repetir, mas ela é dada como G, né? Que é essa constante gravitacional, o produto de duas massas, né? Então, basta que você tenha uma massa e outra massa isolada de uma distância r, que você vai poder computar a força gravitacional como esse produto, né? G, produto das massas, dividido pela distância que existe entre essas massas ao quadrado, ok? Essa força ela é sempre na direção do centro de massa de cada corpo, ok? E ela é sempre atrativa. No eletromagnetismo, vocês vão estudar a força elétrica, né? A lei de Coulomb, que ela vai ser dada de uma expressão muito parecida, que é K, que multiplica Q1, na verdade o módulo de Q1, né? O módulo de Q2, dividido por R ao quadrado, também na direção R. É basicamente uma cópia da lei de Newton, só que no caso elétrico, ok? A diferença é que no caso elétrico, você tem cargas diferentes, né? Você tem carga zero, que seria o equivalente aqui de uma partícula de massa zero, né? Uma partícula de massa zero não tem interação gravitacional, ok? Aqui uma partícula, né? Uma carga de carga zero, uma carga de carga zero, ela seria uma carga neutra, como o nêutron, né? O núcleo, o neutrino, etc. Várias outras partículas que não têm carga, ok? Você pode ter cargas com valor positivo ou negativo, coisas que aqui na gravidade você não pode ter, né? A massa é sempre positiva. Então, a força de atração gravitacional, ela sempre vai ser atrativa. Porque no caso da força elétrica tem uma diferença, né? Que ela pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas, né? Se as cargas forem idênticas, então você tem repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, então você vai ter atração, ok? É só para fazer um comparativo entre força elétrica e força gravitacional, ok? Essas constantes aqui, vocês lembram qual é o valor desse K? A constante elétrica, que é igual a 1 sobre 4π ε0. O valor dele é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, ok? A unidade aqui, eu não lembro, mas Coulomb ao quadrado, né? Então aqui tem que estar dividido Coulomb ao quadrado. E aqui tem que ter dividido o metro, né? A questão é que no final, esse produto todo aqui vai ter que dar em newtons, né? Já que a força é medida em newtons, ok? Não lembro das unidades agora, vocês podem deduzir, né? Fácil de deduzir. Por exemplo, eu posso colocar como newtons que multiplica metro quadrado aqui, né? Porque aí se eu divido metro quadrado com metro quadrado, vai ficar só newton em cima, e se eu divido do Coulomb por Coulomb, né? As unidades são essas, né? Newton que multiplica metro quadrado por Coulomb quadrado. Talvez tenha outra maneira de você escrever em função, talvez, do potencial elétrico, electrovolts e tal, mas a maneira que eu escrevi aqui está correta, ok? Aqui o nosso G, ele não tem esse valor, tem um valor bem menor. É o que basicamente caracteriza não só isso, né, mas o que caracteriza da força elétrica ela ser tão mais forte do que a força gravitacional, ok? Na física, a gente tem basicamente 4 forças fundamentais. A gente tem a força gravitacional, que aqui haja maior distância, ela tem o mesmo perfil da força elétrica, né? Mas ela costuma agir de distâncias bem maiores, ok? Porque a gente está acostumado só com cargas, e cargas são objetos bem pequenos, né? Então, quando uma distância comparada com o tamanho do objeto, né? Uma distância muito grande comparada com cargas e com massas não pontuais, né? A gravidade, ela vence, ela existe, ela continua sendo relevante para distâncias mais longas do que o campo elétrico, ok?
Se você for tentar fazer o equilíbrio, né, de um elétron aqui, ele tem uma massa muito pequena, eu não sei decorar o valor da massa do elétron, nem a ordem de grandeza, mas se você for colocar o elétron aqui, colocar ele submetido a uma carga positiva aqui em cima, você vai ver que essa força elétrica que puxa o elétron para cima vai ser muito maior do que a força gravitacional sentida pelo elétron, ok? Além dessas duas forças que são as mais triviais, né, mais comuns no nosso dia a dia, a força elétrica e a força gravitacional, existem outros tipos de força que só atuam no núcleo atômico. A primeira delas é a chamada força nuclear fraca, que apesar do nome ser fraca, ela é mais forte do que as outras duas, né, mas atua só em pequenas distâncias. Ela é responsável por alguns decaimentos, ok? No núcleo atômico. E você tem uma outra força, que essa força é chamada nuclear forte, que é a força que mantém ligadas prótons e nêutrons dentro do núcleo, né? Já que carga positiva duas cargas positivas elas se repelem, ok? Então, como é que o núcleo pode ser formado por várias cargas positivas misturadas com nêutrons, né, de carga zero? Dessa maneira aqui, positiva eu tenho que compensar nêutron aqui e nêutron aqui. Essas cargas elas são coladas, né? Por isso que chamam as partículas que ligam essas cargas são chamadas de gluons, ok? E a força que existe aqui dentro do núcleo atômico é chamada de força nuclear forte, ok? Ela é a mais forte de todas as quatro forças fundamentais. E ela só atua em distâncias muito pequenas, ok? Dentro do núcleo atômico, ok? Então, o que mantém o núcleo coeso é a chamada força nuclear forte, ok? Alguma dúvida? Eu senti que eu... Professor, o senhor não tinha falado um pouco antes que a força que atuava em pequenas distâncias era mais forte, não era a força nuclear fraca, não? Eu falei as duas coisas. Você tem a força nuclear fraca, ela é mais fraca do que a força nuclear forte. A força nuclear fraca ela só atua em pequenas distâncias dentro do núcleo atômico. A força nuclear forte ela também só atua em pequenas distâncias dentro do núcleo atômico. Só que a mais forte das duas é a força nuclear forte. Só que acho que eu vou tentar escrever em maneiras de módulo, ok? Bom, se eu for agrupar em grandezas, né, eu tenho que a força gravitacional ela é a mais fraca de todas. Ela é menor do que a força elétrica, ok? E ela é menor do que a força nuclear fraca, eu vou colocar um F minúsculo, ok? Ela é menor do que a força nuclear forte, que é a mais forte de todas. De todas essas forças, a mais forte é a força nuclear forte, que ela mantém um núcleo coeso, ok? Essas forças aqui, pelo próprio nome dizer que são nucleares, apesar de elas serem mais fortes do que a força gravitacional, do que a força elétrica, elas só atuam num certo range muito pequeno. Elas têm basicamente... essa força aqui, por exemplo, a força fraca, ela tem basicamente o exponencial do lado de fora. Então, quanto mais distante você estiver, num instante ela desaparece, ok? Essa força aqui, a força nuclear forte, ela tem uma outra expressão, ela é basicamente o contrário. Quanto mais afastado, é o contrário do que você vê aqui, né? Basicamente linear. Quanto mais afastado você tem as partículas, mais forte essa força, ok? Então, é por isso que ela vai manter uma determinada distância fixa que ela vai agir no núcleo só. Okay? Eu acho que ficou claro agora o que eu queria falar. Eu tenho a força nuclear gravitacional, a força gravitacional, a força elétrica, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. A mais forte de todas é a força nuclear forte. Porém, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, elas só atuam em limites muito curtos de distância, ok? Boa noite, Jones. Pronto, ali dá 9 vezes 10 é microgramas, aí se você for colocar para gramas, você ainda tem que colocar 10 a menos 3, né? Então a massa do elétron seria da ordem de 10 elevado a menos 25, né? Aí como tem um 9 na frente, você pode arredondar para 10 elevado a menos 24. É isso, Lucas? Ok? Então pronto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar, viu, pessoal? Mas eu estou só divagando aqui, mas a gente vai falar só de gravidade, né? Mas como a gente puxa o fio da gravidade, aí vem várias outras forças. Então, é só o que eu queria falar, né? A comparação da gravidade com as outras, né? Você tem um problema chamado... Eu não vou continuar, que é como é o assunto que eu trabalho na pesquisa, eu vou começar a tentar sair do foco da aula. Mas só mais uma coisinha. Essa fórmula que a gente estuda da gravidade da lei de Newton, ela até hoje ela é bem justificada até na escala de micrômetros, né? Então, se você vai até 10 a menos 6 metros, isso aqui é beleza, isso aqui continua valendo. Porque os nossos instrumentos vão só até 10 a menos 6 metros, ok?
Já do campo gravitacional, do campo elétrico, você tem experiências até 10 a menos 22 metros, que seria a escala de Planck é 10 a menos 34. Então, assim, a precisão para você medir instrumentos elétricos é muito maior do que a precisão que você tem para instrumentos gravitacionais. Quando você estuda algumas teorias de ponta, como envolvendo violação da teoria de Lorentz, gravidades modificadas, gravidade em dimensões extras, além de 4 dimensões, né, 4 dimensões, 3 dimensões espaciais e o tempo, você tem uma pequena modificação nesse R aqui, né? É suposto que a força gravitacional ela tem um acréscimozinho, ou então um decréscimo muito, muito pequeno, ok? Então, mas fora esse assunto mais avançado, a lei da gravitação universal é basicamente dada só para essa equação que vocês já conhecem bem desde o ensino médio, ok? Vocês já se perguntaram como é calculado esse G? Esse G aqui ele é medido como 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro quadrado dividido por quilograma, ok? Esse G aqui, você precisa, teoricamente, para calcular esse G, o que é que você precisa? Você precisa de 2 massas e precisa da distância dessas massas, ok? Então, basta que você pegue 2 massas na sua casa, separe uma determinada distância e espere essas 2 partículas se atraírem. Vocês já fizeram isso em casa? Por exemplo, pegar uma garrafa dessa e um pincel desse, e aí vocês colocam sei lá, uns 10 centímetros um do outro, e aí você fica esperando esses 2 objetos se juntarem. Vocês vão esperar quanto tempo? Tempo indeterminado, ok? Por quê? Porque aqui eu não estou com a gravidade, aqui eu não estou numa situação livre, ok? Eu tenho um corpo muito pesado, que é a Terra, que está provocando uma força, e basicamente essa força ela vai produzir atrito nesses corpos, né? Eu vou colocar numa superfície, e mesmo que por mais lisa que seja a minha superfície, a força de atração entre o centro da Terra e essa garrafa, por exemplo, e esse apagador, ela vai ser muito maior do que a força que existe entre essa garrafa e esse apagador em termo gravitacional, ok? Então é muito complicado medir esse G, concordam comigo? Porque para medir esse G, sim, o nome dessa engenhoca, João Cleiton, eu vou mostrar aqui no próximo slide, ok? Só antes de passar para o próximo slide, que a discussão é essa, né? Essa lei, como o nome diz, ela se propõe a ser universal, tanto vale para você trabalhar com pequenas partículas ou corpos aqui na Terra, como você trabalhar para todo o universo. A gente vai ver que essa lei da atração universal ela funciona muito bem, exceto quando você trabalha nos limites aqui da galáxia, nas bordas da galáxia. Quando você vai aqui sair da borda da galáxia, aí você tem um problema com essa lei aqui da gravitação universal, que é basicamente isso que gera a matéria escura, que a gente vai estudar só na segunda-feira, ok? Só para deixar claro, quando você tem 2 partículas, ok? Aqui a gente falou do vetor, né? A gente falou das massas, mas não falou da direção. Como as massas só possuem força de atração, então você vai utilizar o centro de massa de cada uma das massas, ok? A força ela vai sempre apontar da primeira partícula em direção à segunda e da segunda em direção ao centro da primeira, ok? Essa força é sempre atrativa, tudo bem? Como é que a gente já calcula esse G aqui? Lá, muito antigamente, o Cavendish fez um experimento, né? Eu não escrevi o nome Cavendish aqui, que droga. Mas é com C, né? Cavendish. Ele resolveu fazer um experimento que basicamente é um pêndulo, ok? Uma balança aqui, que ela fica... Essas 2 massas muito grandes, elas ficam sem oscilar, ok? Elas ficam só num apoio aqui. E você coloca um pêndulo de 2 massinhas pequenas, uma do lado e outra do outro, e um fio, ok? Aí esse fio ele pode rotacionar. Se eu coloco essa massa aqui, como essa massa muito grande vai atrair essa massinha pequena aqui, e essa massa aqui também vai atrair essa massinha aqui, ok? Então esse fio vai sofrer um torque. Esse experimento ele tem uma precisão muito alta, né? Aqui eu vou disparar um raio de luz, ok? Daqui ó, tem uma fonte de luz, aqui vai ter um espelho, que ele vai ser paralelo ao eixo desse pêndulo, e através do reflexo desse espelho aqui num medidor, aqui numa escala angulada, é que eu vou ter a variação que essa massa, né, que essa força, ó, que vai fazer essa massa rotacionar aqui, ok? Eu vou ter como calcular esse torque, né? Eu vou ter o deslocamento angular e como eu tenho o tamanho da barra, né? Então eu tenho como calcular qual é essa distância aqui, né? Que essas partículas elas vão ficar em posição de equilíbrio, ok? Um R aqui. Claro que esse experimento ele não pode ser feito de maneira qualquer, porque se tiver vento do lado, se essas partículas que estiverem carregadas vão haver outras forças que não a gravidade,
e como a gente já viu, é a mais fraca de todas elas, que a gente estuda até agora, atrapalhando a medição desse experimento, ok? Se vocês tiverem mais curiosidade de como saber como funciona o experimento de Cavendish, eu deixei aqui nesse outro slide, ok? Um vídeo. Aqui está o valor dele, só basta vocês saberem que é 6,7 vezes 10 a menos 11, ok? O valor dessa constante. Aqui eu tenho esse experimento, né? Colocado aqui de uma maneira bem mais moderna, né? Eu tenho aqui esse aparelho que ele vai colocar uma fonte de luz que vai atingir o centro aqui, onde tem um espelho, ok? Através desse espelho se deslocando, aqui tem a massa, ok? Aqui tem a massa pequena, a primeira massa pequena colocada aqui, outra massa pequena colocada aqui, e essa massa grande, essa pessoa aqui, que é uma mulher, ela vai colocar aqui, ok? E aí ela vai calcular o quão essa partícula pequena, né, essa massinha pequena, ela vai se deslocar em direção a essa massa grande. Ela coloca todo esse objeto totalmente isolado aqui, né? Ela vai colocar esses dois, não sei, me fugiu a palavra do nome disso aqui, mas esses dois suportes aqui para evitar que haja qualquer tipo de vento, né? Fazendo com que esse pêndulo mova por causa do vento e não por causa da atração gravitacional. E, uma vez que a força gravitacional é igual a G que multiplica M1, que seria a massa pequena, né? Mais M2, que seria a massa grande, dividido pela distância entre elas, que eu posso medir por essa distância angular, vezes o raio dessa reta que se move, então eu posso calcular o G, né? Isolando, ok? O G vai ser igual a força, que multiplica R, dividido por M1, M2, tudo bem? Então, é uma das maneiras de você calcular também a constante G, ok? Vamos para a próxima, né? Quando você está trabalhando com objetos na superfície da Terra, você fala que a força gravitacional é a força peso, né? Que ela é igual a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Só dar uma pausa aqui, que alguém tenha feito algum comentário, né? É uma balança de torção. É exatamente uma balança de torção, Vitor Manuel. Mas aí o nome do cientista, né? Geralmente falam pelo nome do cientista, que é o Cavendish, ok? Esse experimento veio depois de Newton, ok? Pouco tempo depois de Newton. Newton só disse que era igual a uma constante, né? Ok? Talvez tenha sido contemporâneo. Na mesma época de Newton, o princípio tem o quê? Uns 15... Entre um volume e outro, deve ter uns 15 anos entre um volume e... Ele chegou aproximando, ele chegou através de dedução, ele deduziu o cálculo, né? Newton fez o cálculo diferencial, que a gente conhece. Então ele falou, olha, a força gravitacional, ele não chegou, ele disse o seguinte, olha, a Terra atrai essa maçã, né? A gente já sabe que essa experiência não foi basicamente desse tipo, mas a Terra atrai essa massa e ele acreditou que era uma proporção em função da massa. Então ele só colocou essa fórmula, mas não chegou a testar essa fórmula, ok? Se vocês colocarem aqui, ó, o experimento de Cavendish. O link aparece aqui, já aparece um link de ciência aqui embaixo. 1797, ó. E aí a gente tem que ver agora quando foi que o princípio foi escrito. Ó, bem antes, né? Eu falei que era um pouquinho antes, mas 100 anos antes. Então foi bastante tempo antes que Newton deduziu essa fórmula, né? Ele só disse, olha, deve ser... Sim, aí tem um experimento de Cavendish, que o Lucas postou, ok? E aí ele só disse que era aqueles valores lá, né? Mas eu acredito que Newton não... Obviamente, Newton não descobriu o valor desse jeito, só disse que era proporcional. E aí o Cavendish veio 100 anos depois e mostrou qual era o valor exato, ok? Bom, voltando à aula. A gente sabe que na superfície da Terra o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, G, ok? Quando você tem só, por exemplo, aqui você tem a Terra, né? E você tem qualquer corpo aqui na superfície da Terra, qualquer corpo pequeno, aqui, você pode considerar que a distância entre o centro desse corpo e o centro da Terra é o próprio raio da Terra, ok? Você pode supor isso se a altura não for uma altura tão significativa quanto o raio da Terra, que eu acho que é 6... a gente vai olhar uma questão lá mais à frente para ver o valor exato dela, do raio da Terra, ok? Mas a maioria dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né, as alturas são desprezíveis comparadas com o raio da Terra, ok?
Então, se a gente calcula a força de atração de um objeto e a Terra, a gente vai ter a seguinte relação, né? A gente tem que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a gente tem também que a força gravitacional que age sobre esse objeto vai ser igual a G, a constante G, que multiplica a massa da Terra, que multiplica a massa do corpo, que é m pequeno, dividido pela distância. A distância é o raio da Terra ao quadrado, né? A força ao quadrado, ok? Então, a gente tem essas duas relações. A força vai ser igual à força gravitacional. A força-peso vai ser igual à força gravitacional. Então, a gente igualando as duas, o que é que a gente vai ter? A gente tem aqui mg, vai ser igual a esse g grande, m pequeno, r2. A massa do objeto aqui você pode cancelar, ok? Concordam comigo? Ó, posso cancelar essa massa com essa. E eu tenho que o g vai ser igual a g grande, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esse valor aqui é que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ok? Então, eu tenho o seguinte. Como é que eu meço esse valor aqui de G pequeno? Ok? Vocês sabem como é que eu posso medir o valor do G pequeno? Eu posso subir em cima de uma escada, ok? Esse G grande é uma constante. Esse G pequeno também, se você considerar a superfície da Terra, ok? Ele também vai ser uma constante. Ó, esse G grande aqui é uma constante, que a gente já tinha visto que era 6,67 vezes 10 a menos 11, ok? Mas como é que eu calculo esse G pequeno aqui, que é a aceleração da Terra, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado? Como é que eu calculo esse valor? Um experimento prático desse tipo. Como eu falei para vocês, eu posso subir em cima de uma escada, né? Uma escada relativamente alta. Eu jogo um objeto lá de cima, né? E vejo quanto tempo ele demora a chegar no chão. E aí eu posso usar as equações da cinemática para relacionar a aceleração que esse corpo desenvolve até chegar no chão, ok? Para obter esse valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Concorda comigo? Ok? Alguém levantou a mão? Pode falar, João Vitor. Quando eu tinha aula de gravitação na escola, né, no ensino médio, o professor ele dizia pra gente que o G, né, esse Gzinho que a gente encontra, da aceleração, né, da gravidade, ele varia conforme a latitude e longitude que a gente tem nessa superfície da Terra. Também. Verdade. Por quê? Porque aqui a gente está considerando que a Terra é esférica, ok? Não que a Terra seja plana. Mas a Terra é um geóide, então ela é um pouquinho mais afastada, ela é um elipsoide, né? Ela é um pouquinho mais chatinha assim, ok? Então, como ela vai ser mais larga, né? Esse R da Terra vai ser maior horizontalmente. Aí eu não sei, latitude e longitude eu sempre me confundo em qual um dos dois, mas vocês estão entendendo, né? Como a Terra ela vai ser um pouquinho mais gordinha, assim, mais afastada, então a gravidade no Equador ela vai ser maior do que a gravidade no Polo Norte, ok? Porque esse raio, essa distância daqui para cá, ela vai ser um pouquinho menor do que essa distância daqui para cá, tudo bem? E como o G ele vai depender desse R, quanto menor esse R, maior a gravidade, tudo bem? Ok? Acho que está respondido, ok? O contrário, por que o contrário? Peraí. Abelardo. Porque ela é achatada nos polos. Logo, nos polos, o raio é menor do que na linha do Equador. Isso, o raio é menor do que na linha do Equador. Como o raio é menor, e esse G é igual ao G grande, que multiplica o M grande, isso aqui é constante. Dividido pelo raio, quanto maior o raio, o que, é que vai acontecer com a gravidade? Quanto maior o raio, menor a gravidade. Então, se o Equador ele tem um raio menor, ele vai ter uma gravidade maior. Eu falei o contrário, né? Ok? A questão é o seguinte. Por exemplo, aqui no raio do Polo Norte, ok? Aqui eu tenho um raio. Essa distância do centro até o Polo Norte é menor do que a distância do centro até um ponto na linha do Equador, ok? Então, se eu tenho um raio maior, o que é que vai acontecer com a gravidade? Ela vai ser menor. Então, no Equador, a gravidade é menor do que a gravidade no Polo Norte, porque o Polo Norte tem... Peraí, contrário, né? Eu tenho uma situação inversa aqui. Quanto maior o raio, menor o G. Quanto maior o raio, menor o G. Então, no Polo Norte, vamos pegar aqui o G do Polo Norte. Ele vai ter um R, que esse R vai ser maior do que o raio do Equador. Menor do que o raio do Equador, ok? Então, se esse R aqui é pequeno, o G é maior, ok? Então, o G no Polo Norte, ele vai ser maior do que o G no Equador. Porque no Equador eu vou ter um raio menor, entendido? Pode fazer a pergunta, Geraldo.
Professor, é por esse motivo que eles lançam foguetes mais próximos à linha do Equador? Isso. A gente vai ver isso aí na próxima aula, que é a velocidade de escape. Tem a ver também, porque o G vai ser menor, ok? E Tem até aquela base aqui, né? a base de Alcântara. Que deram lá para os Estados Unidos porque era boa. Praticamente deram, né? Pois é. Bom, eu acho que alguém levantou a mão depois. Pode fazer. Pode perguntar, Professor, pode falar. Desculpa, não foi eu que levantei a mão, mas a gravidade exatamente no centro da Terra, ela é muito maior do que fora? Ou... Ela é zero. É zero? Se não houvesse magma na Terra, mas se você colocar, vamos pensar um pouquinho. Aqui todo mundo entendeu esses raciocínios que eu fiz, né? E entendeu como é que você calcula esse G. Esse G que você pode subir numa escada e calcular, e você também pode calcular num pêndulo, ok? Se você colocar um pêndulo, você tem uma relação entre o período e o comprimento do fio, ok? Se você pega uma massa, nem depende da massa, você coloca essa massa e coloca esse pêndulo para oscilar, o tempo que ele demora para chegar de uma ponta a outra, você também tem uma relação entre a linha, né? O tamanho da linha desse pêndulo e a gravidade, porque ele também pode medir a gravidade por um pêndulo. Foi perguntado aí o que é que acontece se eu calcular a gravidade no centro da Terra. É o último assunto que a gente vai tratar na aula de hoje, mas já vendo aqui, ok? Aqui eu tenho uma Terra, né? Esférica, vamos supor que ela é esférica. E vamos colocar uma partículazinha aqui no centro da Terra, ok? Ela vai ter, ela tem, para onde é que tem as forças gravitacionais, né? Ela vai olhar aqui para cima e vai ter uma força atraindo ela para cima, ok? Ela vai olhar aqui para baixo e vai ter outra massa puxando ela para baixo. Ela vai olhar para a direita e vai ter massa puxando ela para a direita. Para a esquerda também, nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, também apontando para onde vocês estão e para onde eu estou. De tal maneira que todas as forças vão se cancelar. Então, exatamente no centro da Terra, a gravidade é zero. Ok? A gente vai ver como é que calcula a gravidade no interior da Terra, não exatamente, até no centro, ok? Mas para qualquer outro ponto, por exemplo, se eu estiver aqui, ó, se eu estiver aqui, eu vou ter uma gravidade menor, ok? Eu vou ter uma gravidade apontando para baixo, ok? Ainda que aqui é difícil apontar, porque a nossa noção é justamente o centro da Terra, ok? Então, considere, se eu estiver aqui, eu vou ter um valor um pouquinho menor, um pouquinho maior de gravidade do que eu estaria exatamente na borda. Aqui, por exemplo, se eu for calcular a gravidade, saindo do centro e chegando na borda, ela vai crescendo. Depois que ela passa da borda para frente, né, num ponto bem aqui, por exemplo, uma altura muito alta, ela vai caindo. A gente vai mostrar como é que a gente deduz essas fórmulas, ok? Mas ficou entendido até aqui? Acredito que sim, professor. Pronto, beleza. Então vamos só avançar um pouquinho, ok? Bom, aqui a gente viu como é que a gente calcula esse G, né? A gente tem esse G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Você pode calcular isso no vácuo, né? Numa preferência onde não tem a resistência do ar, você sobe na escada, joga o objeto, espera o objeto chegar no chão, você tem um tempo, você tem o tamanho que esse objeto percorreu, né? A altura que esse objeto caiu, então tem como você calcular o G, uma queda livre, ok? Você pode calcular também como um pêndulo esse G pequeno, ok? Esse G grande aqui, a gente viu que a gente calcula usando o experimento de Cavendish, ok? Esse GR aqui é o raio da Terra. Como é que você calcula o raio da Terra? Lá em antes de Cristo, né, eu não lembro, acho que foi 200 antes de Cristo, Erastóteles, ele conseguiu estimar o raio da Terra através da distância de Siena e Alexandria, medindo a sombra que existia num pedaço de vareta ao meio-dia, né? Ele viu que em Siena, quando fica próximo à linha do Equador, ao meio-dia ela não gerava sombra, ok? E lá em Alexandria, ele viu que a sombra ela formava um ângulo, né, entre a sombra e o objeto de cerca de 7,2 graus. Então ele pensou, a distância daqui para cá gera um ângulo de 7,2 graus, ok? Aí ele fez essa projeção e chegou no centro da Terra. Então ele viu que essa distância aqui, que eu vou chamar de S, ok? A distância de Alexandria a Siena, está para 7,2. Assim como 2π, né, 360 graus, 7,2 graus. Assim como 360 graus está para 2π raio da Terra. E com isso ela obteve o raio da Terra, ok? Fazendo essa regra de 3, conseguiu uma boa aproximação, ok? Então a gente tem como medir esse G pequeno, a gente tem como medir esse G grande, pelo experimento de Cavendish, a gente tem como medir esse R da Terra já desde muito antigamente, através de Erastóteles, ok?
Mas a gente não tem como medir a massa da Terra. Para medir a massa da Terra, o que você teria que fazer? Teria que pegar a Terra e colocar numa balança, né? E aí não tem uma balança do tamanho da Terra para medir a massa da Terra, ok? Mas aqui, como você conhece essa variável e essa variável, então você tem como você calcular o valor da massa da Terra só através do G, que é esse G aqui a gente já falou como é que calcula, né? Do G maiúsculo, que a gente também falou como é que calcula, e do raio da Terra. Então tem como você saber a massa da Terra, ok? Só através dessas outras 3 constantes. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ouviu uma notícia no podcast de física que acompanha os caras que tinham criado um relógio mais preciso que o relógio atômico, daí possível aplicação. Minas de metais de petróleo, não sabia assim, disso, não. Os caras criaram um relógio que ele é, tipo assim, várias vezes mais preciso que um relógio atômico. Aí os autores apontaram que um possível era ajudar a encontrar minas de minérios metálicos ou qualquer coisa e petróleo, por causa da variabilidade. Aí tem a questão da gravidade que varia e afeta a passagem do tempo, e ele é tão preciso e é tão simples que ele conseguiria indicar essa variação. Ok, beleza. Mas aqui, só por esse, eu sei que é um assunto interessante também, que provavelmente deve ter a ver com a variação da gravidade, para você saber onde tem ou não petróleo, né? Mas só sobre o assunto da aula de hoje, vocês entenderam essa passagem aqui, né? Como você, por exemplo, calcula a massa da Terra em função das outras constantes, ok? Você tem como estimar as outras constantes, então a partir disso você tem como estimar o raio da Terra, que é um objeto enorme, ok? Ficou claro isso aqui? Acho que nenhuma dúvida até agora, né? Só vou passar aqui. Sim, ficou claro, né? Beleza. Bom, vou continuar aqui, ok? Aqui o livro coloca um teorema chamado Teorema das Cascas Esféricas. O livro usa esse teorema também lá no curso de eletromagnetismo. Eu não sei porque ele não coloca de uma vez a lei de Gauss. Porque com a lei de Gauss você resolve esse problema. Mas o que é que diz o Teorema das Cascas Esféricas, né? Uma casca esfera homogênea de um material atrai uma partícula como se não é partícula que se encontra fora da casca, como se toda a massa estivesse concentrada no centro. Então, a gente vai ter aqui uma casca, ok? Ó, imagine o seguinte, a gente tem aqui um objeto de massa, ok? Só que esse objeto ele não tem conteúdo, porque ele é oco por dentro. Aqui, só Deus para saber onde é que eu consigo colocar. Pronto. Suponha que essa voltinha aqui dele só tem conteúdo isso aqui, ó. Ele não tem conteúdo interno, ok? Um anel muito fino. Um anel muito fino de tal maneira que você possa considerar isso como uma casca, né? Uma pedrinha só. Como se fosse a casca de uma laranja, ok? Mas uma casca muito, muito fina. Então ele diz o seguinte, ele diz que uma partícula que está do lado de fora dessa casca, enxerga essa casca como se fosse uma partícula também sem raio, né? Uma partícula, a gente está falando sem raio, né? Esse objeto aqui é uma casca que tem um raio considerável. Aqui eu tenho uma massa M1 e aqui eu tenho uma massa M2, tudo bem? Ele enxerga essa partícula aqui como se fosse ele enxerga essa distribuição dessa casca como se toda essa casca fosse só um ponto localizado no centro dessa casca de massa M2, ok? Então, se a distância daqui para cá vamos chamar de R pequeno, então tanto faz eu resolver calcular a força por essa analogia aqui, como calcular por essa analogia aqui, entre a massa pequena e toda uma casca que tem massa ela toda M2, entendido? Ok? O que eu quero saber, então, é a distância do centro. A distância do centro... Pronto. Aqui eu tenho essa casca tem uma distância R, ok? Então, a distância entre esse ponto aqui no centro, R, e essa massa aqui, a gente pode chamar essa distância aqui de H, ok? Então, a gente vai ter que R pequeno vai ser igual a H mais R maiúsculo, entendido? Ok, e aí eu posso calcular como se toda a massa estivesse concentrada no centro. Concentrada só no centro dessa casca, ok? Aqui ele fala uma casca, mas essa partícula também pode ser cheia. Aqui todo o corpo que você calcular, você pode aproximar todo esse corpo como uma partícula no centro de massa desse corpo, ok? Então, para qualquer objeto que você esteja trabalhando, desde que você esteja fora desse objeto, você pode trabalhar com ele como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa desse corpo. Por exemplo, a Terra. A Terra não é oca, mas aqui você tem uma maçã, ok, na superfície da Terra, e tem a Terra aqui embaixo. Aqui eles colocaram mais próximo
que país é esse daqui, né? A Venezuela eu sei que é por aqui, mas não interessa. Bom, a gente tem aqui a interação entre o centro da Terra e essa maçã, a força, por exemplo, a força que a Terra exerce sobre a maçã vai ser igual a G, que multiplica a massa da Terra vezes a massa da maçã, ok? Dividido pela distância entre o centro da Terra e a maçã, supondo que a maçã está numa mesa, ou então mesmo até num prédio, como a distância desse prédio seria desprezível, esse H seria desprezível comparado com esse R, né? R é muito maior do que H, então você teria essa distância dividida só pelo raio da Terra ao quadrado, ok? Então essa é a força que a Terra a maçã atrai a Terra, ok? E a força que a maçã exerce sobre o centro da Terra, ao contrário, né? Essa força aqui é a força da Terra em direção à maçã, ok? E essa outra força aqui é a força da maçã em relação à Terra. Elas são idênticas, né? Só muda o sentido. A maçã, ela puxa a Terra, o vetor apontando para baixo, para o centro da Terra, e a força que a Terra exerce sobre a maçã é um vetor que sai do centro da Terra e aponta para o centro da maçã, tudo bem? E aqui, o módulo delas é idêntico, né? É o G que multiplica a massa da Terra e multiplica a massa da maçã dividido pela distância, como a distância é a mesma, né? R2, tudo bem? Alguma dúvida? É o Chile na bordinha. Beleza. Ok. Todo mundo entendeu aqui, né? Quando eu tenho esse teorema aqui das cascas, ele pode ser substituído pela lei de Gauss, como a gente vai ver na frente, né? Uma casca, desde que ele seja homogêneo, okay? Porque, por exemplo, se eu tiver mais massa de um lado do que do outro, então aí eu vou ter uma atração maior da parte onde tem mais massa do que a parte que tem menos massa. Então, todos os corpos que a gente está trabalhando aqui, até os que a gente trabalhar mais para frente com a lei de Gauss, elas vão ser corpos homogêneos, ok? Espero que todo mundo tenha entendido até aqui. Bom, vamos então seguir para o próximo slide. Bom, ele faz uma pergunta, eu já coloquei a resposta. Uma partícula colocada sucessivamente do lado de fora de 4 objetos, ok? Então, aqui eu tenho uma partícula azul, que eu vou deixar aqui do lado de fora, lá no cantinho de espera, ok? E ela vai ser, vou calcular a interação dessa partícula aqui de massa M1 com 4 objetos. O primeiro objeto, todos eles têm a mesma massa, ok? Todos eles vão ser postos à mesma distância, ok? Uma grande esfera maciça homogênea. Então, eu tenho aqui a massa M1 e ela vai se encontrar aqui com o centro, né? De uma grande esfera preenchida. Aqui eu acho que esse programa não tem balde de tinta, né? Então não tenho como pintar. Mas seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui, isso aqui tudo preenchido, ok? Pintar aqui. Professor, Pode eu falar. acredito que a parte cinza ali do lado do que você usou é preenchimento. Aqui? Verdade. Obrigado. Realmente é preenchido. Fiz bobagem. Não, obrigado. Nunca tinha reparado. É aqui, né? Exatamente. Pronto. Até o centro dela aqui, agora tem que pintar de azul, né? Bom. Até aqui. Ok? E eu vou chamar essa distância de distância R. Ok? R minúsculo. Ok? Essa esfera aqui, ela tem raio R e ela é preenchida. Então, essa é a situação 1. A situação 2. Uma grande casca homogênea. Então, aqui eu vou ter a massa M1. E aí eu vou separar essa massa até a distância, a mesma distância R, ok? De uma esfera não preenchida, aqui, uma casca, né? Onde a distância dele até o centro também é igual a R, ok? Terceiro ponto, uma pequena esfera maciça homogênea. Então, aqui eu vou ter a situação 3. Essa massa M1. E bem aqui, uma outra esfera, só com a esfera um pouquinho maior, homogênea, ok? A distância R. E aí o quarto caso, né, é uma pequena casca homogênea. Então, vou ter essa situação semelhante, né, onde eu vou ter M1 aqui. Esse M1 ele vai ser separado até o raio de uma pequena esfera homogênea, aqui, uma casca esférica homogênea, localizada nessa posição. E aí ele pergunta, ordene os objetos de acordo com o módulo da força gravitacional. Força gravitacional, nesse primeiro caso, como todas as massas M2 são idênticas, né, ele disse, ó,
de 4 objetos, todos de massa M. Aqui eu vou chamar M de M2, só para ficar destacado. M2, M2 e M2. Então, vocês conseguem enxergar também a mesma distância é, ok? Ó, estando em todos os casos, a distância entre a partícula e o objeto é D. Só para me quebrar aqui, tem que escrever D. Ao invés de R, é D aqui. D aqui. D e D. Tudo bem? Então, a fórmula que eu vou utilizar para todas elas é a mesma fórmula da atração da gravitação universal, né? A força, ela vai ser igual a G, que multiplica M1, M2, dividido pela distância, que no caso é D, né? Na direção D unitária aqui, a direção que aponta, no caso, a interação dessa partícula, desse disco, dessa esfera preenchida, a atração dela vai ser da direita para a esquerda em relação à massa, né? Se você estiver trabalhando e quiser saber a interação do M2 com relação ao M1, se for o M1 com relação ao M2, é o inverso, ok? Então, dá para ver aqui que não tem como ordenar porque todos eles são iguais, ok? Se você tem a mesma massa e a mesma distância, todos eles vão gerar a mesma força gravitacional. Ah, professor, se tiver um mais próximo do que o outro, aí sim, você vai ter pequenas variações, né? Por exemplo, se essa esfera não for homogênea, por exemplo, se for uma esfera que a parte de baixo dela for mais pesada do que a parte de cima, aí você vai ter que fazer uma certa... Vai ter que supor 2 centros de massa, né? O centro de massa na parte de baixo, ok? E o centro de massa na parte de cima. Aí você faz a interação separada, né? A interação dessa massinha aqui com esse centro de massa e a interação dessa massinha aqui com esse centro de massa. Aí quando vocês vão calcular a resultante, né? A resultante ela vai apontar uma ligeira diferença para a parte onde tiver mais massa. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, vale também para corpos grandes também. Quando você trabalha com cargas, né, você tem um outro problema que você não tem com gravidade, que é a chamada blindagem. Eu acho que vocês lembram desse problema, né? Que quando você tem uma carga, como a carga tem sinal, né, de um lado, se você tem uma esfera condutora, que a carga fica toda na superfície, quando você aproxima uma carga dessa parte da superfície, as cargas elas tendem a se deslocar para aquele ponto, né? E aí, com isso, você cria uma blindagem elétrica, ok? Aqui em gravidade, a gente não tem esse problema, ok? Mas, aproximadamente, dentro do limite que a gente está trabalhando, é sempre assim, ok? A gente vai utilizar sempre esse princípio da superposição e vai utilizar sempre o centro de massa de interação entre os dois corpos, ok? Tudo beleza até agora, né? O M2 são diferentes, somente o M1 é igual. Vamos ver aqui, ó. Uma partícula é colocada sucessivamente do lado de fora de 4 objetos, todos de massa M. Então, ele diz que tanto o M1 como as outras partículas, todas as outras distribuições, todos eles têm massas iguais. Todos os objetos que eu estou trabalhando aqui têm massas iguais a M. Aqui eu coloquei M1 e M2, mas esse produto aqui, M1 é igual a M2, então isso aqui vai ser G, que multiplica M2 dividido por D2. Tudo bem? Não. A pergunta quem foi Vitor Manuel, né? Não, foi o Vitor não, foi Anderson Cleide, ok? Na verdade, não é somente o M1 que é igual, ok? Vamos lá, continuar então. Bom, aí a gente segue o princípio da superposição, como eu tinha falado para vocês, né? Se vocês tiverem distribuições diferentes de massa, então você vai ter que calcular essa força separada em cada componente, ok? Então, por exemplo, a força resultante sobre o corpo 1, ele vai ser igual à força 1, a força entre o corpo 1 e o corpo 2, mais a força entre o corpo 1 e o corpo 3, mais a força entre o corpo 1 e o corpo 4, mais a força 1 e assim por diante, ok? Até N. Então, pelo princípio da superposição, a gente tem que a força resultante sobre uma partícula que está no sistema de partículas, ele vai ser dado pelo somatório, ok? Se esse somatório eu tenho uma quantidade grande de massas, então eu posso associar, ao invés desse somatório, nesse somatório ele pode ser muito pequeno, né? Eu posso ter muitas partículas, ok? E aí eu vou ter um integral no lugar do somatório. Quanto mais partículas eu tiver, mais aproximado esse resultado vai ser de um integral, ok? Aqui ele mostra um arranjo, né? Então fala o seguinte, ó, a figura mostra 4 arranjos de partículas de mesma massa. Então aqui a gente tem, todas as massas são iguais. Quando ele fala a mesma massa, tanto essa massa M aqui é igual a essa massa, que é igual a essa massa M aqui é igual a essa outra, que é igual a de cima, e todas essas massas aqui são iguais, tudo bem? Ordene os arranjos de acordo com o módulo das forças gravitacionais submetidas a M, ok? Começando do maior.
Então vamos ver aqui, a gente vai ter que calcular cada passo, né? A força aqui no exemplo 1. Então vamos colocar aqui o exemplo 1. A gente vai ter que a força dessa primeira partícula aqui, que eu vou chamar de A, vamos chamar A, B, C, ok? A força de A sobre B é igual a G, que multiplica, as massas são iguais, né? M2. A distância entre A e D é D minúsculo. A e B, A, B e C. A distância entre A e B é D minúsculo elevado ao quadrado. Mais A e C, a força entre A e C, né? Aqui eu coloquei mais, mas vamos colocar aqui ponto e vírgula, ok? F. Por que fica ao quadrado, professor? Porque essa massa é M e essa massa vermelha aqui também é M. Todas as partículas têm massa M. Não, a distância. A distância é porque a força gravitacional é G, que multiplica M1 vezes M2 dividido por R2. A distância entre A e B é D minúsculo. Aqui está pequenininho. Eu vou colocar aqui, ó. Consegui enxergar? A distância entre A e B é D minúsculo. Então fica R ao quadrado, que é D minúsculo ao quadrado. Eu concordo? Entendeu agora? Eu vou dar uma olhada melhor com calma depois. Por quê? Porque está muito pequeno, não está conseguindo enxergar? É um pouco lento mesmo. Não, sem problema, cara. Aqui, ó, eu tenho todas as... Professor, ele tá perguntando por que o D tá ficando ao quadrado por conta da fórmula. Na imagem ele não tá ao quadrado. A força gravitacional é igual a G, que multiplica M1 vezes a segunda massa, né, no caso M2, dividido por R ao quadrado, ok? R é a distância que separa M1 de M2. Aqui, no caso, a distância que separa A de B é D, ok? Então, aqui vai ser D ao quadrado, D minúsculo, entendeu? Beleza. Vou contar aqui. Pronto. A força entre A e C, ela vai ser dada por G, que multiplica M, aqui é M, né? Aqui também é M, M2, dividido por D maiúsculo ao quadrado. Concorda comigo? Porque aqui a distância entre A e C é D maiúsculo, ok? Então, a força resultante nessa partícula aqui vai ser dada por essa soma, ok? Aqui vamos trabalhar na notação vetorial, já que vão aparecer problemas que essas partículas elas ficam no plano, ok? E não só em uma dimensão. Então, a força entre A e B é G, que multiplica M pequeno, D ao quadrado na direção I, mais F de A, AC, né? G, que multiplica M2 sobre D2 na direção J. Como é que eu faço essa soma vetorial aqui? Na direção J não, perdão, né? Eu errei aqui. Na direção I também, não é? Todos estão apontando no eixo X aqui. Concordam comigo? Ó? Ok? Então, o módulo ele vai ser duas vezes, ele vai ser essa soma, né? Vai ser a soma desse M2, desse G, M2, do lado de fora, né? 1 sobre D2 minúsculo, mais 1 sobre D maiúsculo ao quadrado. Concordam comigo? Ó, se eu somar AB com AC, eu vou ter a seguinte força resultante, né? Força resultante, no caso 1, vai ser igual a F de AB mais F de AC, ok? Isso aqui é vetorial. Vai ser o G e o M2 é comum a todos os termos, né? Então essa soma aqui vai ser 1 sobre D2 mais 1 sobre D maiúsculo ao quadrado, ok? Essa diferença aqui eu posso escrever como G, M2, dividido por D2 mais pelo produto, né? Aqui eu tenho que tirar o mínimo de divisor comum, né? Que é o produto deles dois, né? Então isso aqui vai ficar, só o que está aqui entre parênteses, vai ficar D2 maiúsculo, D2 minúsculo ao quadrado, né? Quando eu multiplicar D2 sobre 2 por aqui, vai ficar só o D2 em cima. E quando eu multiplicar esse produto aqui por esse, vai cortar o D maiúsculo, né? Vai ficar só o D minúsculo. Então, o que está entre parênteses aqui, né? Multiplicado por GM2. Então, esse vai ser o módulo da força dessa primeira situação aqui, ok? É esperado que o vetor que tem o maior módulo é justamente esse vetor aqui, né? Porque os outros vetores, ó, eu vou ter a mesma situação, ok? Só que em direções diferentes, né? Como é que eu somo esse vetor aqui, que tem direção na direção X, ok? E tem componente na direção J. Ele vai ser usa a regra do paralelograma, né? O vetor vai ser um vetor apontando nessa direção aqui, né? Ok? Dá para ver
que é o primeiro exemplo, eu não tinha feito esse problema, mas o que vai ter maior módulo vai ser esse vetor aqui, ok? O outro vetor vai ser a mesma coisa, só que, por exemplo, aqui, ó, eu vou repetir aqui, em vez de 1, vou colocar o 2, ok? Qual é a força de A até B aqui, que eu vou chamar essa partícula B, ok? Vai ser M, que multiplica M, essas duas partículas são idênticas, né? Então é M ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é D2, e multiplica a constante, só que aqui na direção I, e aqui eu vou ter esse mesmo resultado, só que na direção, ao invés de I, na direção J, ok? Aí quando eu somar esse vetor, o que vai dar o módulo dele vai ser essa diagonal, ok? Essa diagonal ela vai ser menor do que a soma de cada vetor projetado na horizontal, ok? Então, o que tem maior módulo já venceu esse daqui, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um caso muito parecido com esse, só que eu vou ter uma diferença, né? Essa massa que está aqui no centro, ela vai ser puxada para a esquerda e vai ser puxada para a direita, ok? Todo mundo está entendendo, pessoal? Só substituir, ok? Todo mundo está entendendo? Sim, né? Só substituir na questão. Assim, só pelo seu feeling, dá para você ver que aqui eu tenho dois vetores, eu vou apagar aqui os cálculos, mas aqui eu tenho dois vetores que eles têm o mesmo módulo, ok? Dois vetores apontando na horizontal. Aqui eu tenho um vetor que é idêntico, ele vai apontar na horizontal e outro na vertical. Então o vetor resultante é um vetor nessa direção aqui. E aqui eu vou ter um vetor, uma força resultante, que ela vai ser subtraída, né? Ela vai ser, na verdade, vamos fazer só esse daqui para deixar mais fixado. Esse exemplo 3 aqui. A gente tem uma das forças horizontais, que vai ser essa força aqui puxando da esquerda para a direita, que a gente considera como positiva, né? Então a força 3, né? De A, aqui eu vou colocar A, aqui eu vou colocar B e aqui eu vou colocar C. De A até B vai ser igual a G, M2, dividido pela distância entre M e D, né? Que é a D2, ok? Mais, na verdade, no caso, menos, né? Porque ele está apontando essa outra força, ela se opõe à primeira, ela aponta da direita para a esquerda, então é menos G, que multiplica M2 sobre D ao quadrado, tudo bem? Aqui dá para ver que essa daqui também deve ser umas que tem um menor módulo, né? E essa daqui também, é fácil de ver que eu vou ter só essa soma vetorial, né? A força resultante ela vai ser nessa direção aqui, tudo bem? Bom, vamos avançando aqui, né? Essa questão também é semelhante. Vamos falar da gravidade na superfície da Terra, ok? Na superfície da Terra, a gente vai ter que todos os corpos vão estar mais ou menos à mesma altura R, ok? Aqui eu tenho um caixote e tenho uma balança. Aqui, na verdade, a gente tem mais de uma força agindo aqui. Eu não sei se nessa aula específica a gente vai tratar ou só na outra. Mas a gente tem a aceleração da gravidade, como a Terra ela está em movimento, em rotação, né? Aqui é o Polo Norte visto de cima. Ó, veja que aqui a Terra está rotacionando, então também tem uma força centrífuga, ok? Uma força aqui também apontando, lembre-se que em movimento circular uniforme aparece uma força de reação, aquela força fictícia, que aponta para fora da trajetória, lembra-se? Então, dependendo não, né? A Terra só vai girar em um sentido, né? Ela volta no outro sentido, então a gravidade ela vai ser um pouquinho diminuída por causa dessa aceleração angular que a Terra possui, ok? Então, ela, além da gravidade, mas o tanto que vem da aceleração angular é irrelevante, ok? Mas vamos primeiro tratar aqui, se aparecer nos slides, a gente fala agora, senão a gente fala só na próxima aula, que eu acho que rotação a gente vai colocar só na próxima aula. Mas aqui, a gente tem esse caixote, né? Esse caixote ele está a uma distância R no centro da Terra, então a força gravitacional vai ser igual a G, que multiplica a massa da Terra pela massa do caixote dividido por R2. Como essa força vai ser igual à força peso, que é igual a M minúsculo vezes G, a gente vai igualar, como a gente já fez no começo da aula, né? Só autorizar aqui. Boa noite, Igor. A gente vai ter mg vai ser igual a G maiúsculo, que multiplica a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido por R2, ok? Então, eu vou cortar a massa com a massa e vou ficar só com G igual a, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Inclusive, que a gente pode calcular esse G minúsculo, a gente pode calcular esse G maiúsculo e a gente pode calcular o raio da Terra aqui também. Então, a gente ficaria só com o valor da massa da Terra que a gente pode determinar, ok? Só que se você aumentar uma certa altura, ok? Ó, por exemplo, um G de H aqui, esse G de H você teria que colocar na fórmula, ok? Tudo claro até agora? Boa noite, Alan.
Então, pronto. Se eu calculo, ao invés que ela esteja na superfície da Terra, que se ela está uma altura, eu tenho que considerar a distância que ela está do centro da Terra até essa altura que ela está localizada a partir da superfície, ok? Então, seria R mais H, tudo bem? Então, com isso, a questão pede para se calcular a variação do G com H, por exemplo. Dá alguns exemplos aqui, né? Na altitude zero, né? A nível do mar, praticamente. Na superfície da Terra, o G é igual a 9,89, ok? Se você sobe o Monte Everest, né, que é bem alto, ele tem 8 km de altitude, a gravidade lá já perde 0,03 metros por segundo, ok? Ela fica só 9,8, ok? Se você sobe no recorde máximo que um balão tripulado alcançou, né, que são 36 km de altura, a gravidade lá não vai ser 9,8, vai ser 9,7, ok? A órbita de um ônibus espacial é 400 km, e a gravidade é menor do que a da Terra, mas ainda relevante, né, 8,70, ok? E se você vai até um satélite que está em órbita, né, passando da órbita, um satélite desse de telecomunicações, ele fica a mais de 35 mil quilômetros, ok? Do centro da Terra. E por isso que a gravidade dele é 0,2. Ele está sendo bem pouco atraído pela Terra, ok? Entendido até aqui? Entendido, né? Bom, então basta você calcular dessa maneira, né? E aqui a gente vai fazer algumas considerações que a gente estudou nessa aula, mas que não são verdadeiras, ok? São aproximações que a gente fala. Primeiro, a gente viu que a lei das cascas, ela vale para quando o corpo for homogêneo, senão você vai ter que aplicar o princípio da superposição. A Terra ela não é uniformemente distribuída, como diz aí no slide, ok? A massa específica por unidade de volume da Terra varia com a distância do centro. E aí eu vou ter um gráfico que eu vou mostrar mais à frente para vocês, ok? Ou seja, ela não, a grosso modo, ela não vai ser igual em todos os pontos, ok? Então você vai ter essas diferenças, né? Inclusive esse relógio que falaram aí, né? Talvez seja uma das maneiras com que esse relógio consegue identificar onde tem petróleo, como a densidade do petróleo é menor do que a densidade de uma rocha, né? Então, se você conseguir de alguma maneira sondar a Terra através de um relógio desse tipo, né? Você consegue enxergar onde tem menor densidade, portanto, achar petróleo naquele campo, ok? Segundo, que a Terra não é uma esfera, né? A Terra tem uma forma aproximada de um elipsoide. Então, é achatada nos polos, né? E saliente no Equador, é achatadinho, assim. A diferença entre o raio equatorial, né? É cerca de 21 quilômetros só, né? Mas que isso, em razão do tamanho do raio real da Terra, né? Que passa de 6,7 vezes 10 a oitava metros. Então, essa distância é irrelevante, ok? Mas, para que vocês saibam, né? Tem uma pequena variação na gravidade quando você compara no Equador e quando você compara no Polo Norte, por exemplo. E outra é que a Terra está girando. Se ela está girando, né, ela vai gerar uma aceleração centrípeta, né? Então, gerando essa aceleração centrípeta, então você vai ter também uma modificação da aceleração da gravidade, ok? Aqui é o gráfico da figura de como varia a densidade da Terra em relação ao centro, ok? Se você ver aqui, a densidade do núcleo interno dela é muito maior conforme você vai chegando na superfície, ok? Você tem um núcleo interno, aí você tem um núcleo externo que tem uma menor densidade, você chega no manto, que vai ter uma densidade bem menor, até que você chega na superfície da Terra, ok? Então, a Terra, o centro da Terra é mais pesado, por assim dizer, do que as bordas, né? Bom, e claro que se você tem a Terra, ela tem rotação, né? Então, para que você calcule a força resultante, né? Você tem que pegar a força, peso e subtrair da aceleração centrípeta, né? Então, esse ômega AG aqui, essa aceleração, você pode relacionar ela com o movimento circular uniforme e obter que você tem a força centrípeta, vocês lembram dela? A força centrípeta força CP é igual a M V2 sobre R. Concordam comigo? Lembram dela? Então, essa força aqui é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, corta a massa com a massa, eu tenho que a aceleração é igual a V2 sobre R. Só que essa velocidade é a velocidade translacional dentro de um movimento circular uniforme. E aí você tem que ver no movimento circular uniforme é igual a ômega R, né? Então, substituir esse ômega R aqui, eu vou ter que A é igual a ômega R ao quadrado dividido por R.
ok? Então isso aqui vai ser igual a ômega 2, R2, dividido por R. Corto R com R, vou ficar só com ômega 2R. É por isso que aparece só ômega 2R aqui, ok? Então, o G resultante vai ser igual ao G gravitacional, que multiplica esse produto de ômega 2, que é a velocidade angular da Terra, vezes o raio da Terra, ok? Então, o 9,8 que a gente estuda, ele já é subtraído desse valorzinho aqui, tudo bem? Entendido? Todo mundo entendeu, né? Ok. Pronto. Só que tem um carro saindo daqui, talvez vocês tenham ouvido. Vamos fazer agora só um problema envolvendo a diferença da aceleração entre a cabeça e o pé de um astronauta, ok? Eu tenho um astronauta que ele tem 1,70 m, ok? E ele está com os pés para baixo, ok? Em um ônibus espacial, em órbita, a uma distância R, essa distância é bem alta, ó. 6,7 vezes 10 metros do centro da Terra, ok? Qual a diferença da aceleração gravitacional dos pés do astronauta para a cabeça do astronauta, ok? Eu não fiz essa questão digitada no LaTeX, mas como eu tenho uma matemática aberta aqui atrás, eu já posso substituir os números, ok? Vamos ver aqui. A gente tem que a força da gravidade, né, a força F, é igual a G, que multiplica a massa, que eu coloquei a massa da Terra, a massa do astronauta dividido pela distância entre o centro da Terra e o astronauta, R2, ok? Ele não quer saber a aceleração entre o centro da Terra e o centro do astronauta. Ele quer considerar a altura do astronauta como relevante aqui para o caso. Então, a gente substitui os dados, ok? Todo mundo está entendendo aqui, ó. Aqui eu tenho o G, que é a constante gravitacional. Aqui eu tenho a massa da Terra. Aqui eu tenho a massa do astronauta. E aqui eu tenho a distância, ok? No primeiro caso, se eu quiser saber a distância, a aceleração na cabeça do astronauta, né? Eu tenho que inserir os dados aqui. Essa daqui é a massa da Terra, né? Aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilogramas, ok? O G é constante, ok? É 6,67 vezes 10 a menos 11. O R é a distância que ele está do centro da Terra até os pés do astronauta, ok? Que vai dar 6,77 vezes 10 a sexta, ok? Foi informação do problema aqui, ó. 6,77 vezes 10 a sexta. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Bom, presente. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? A altura do astronauta é 1,70, né? Então, basta que eu coloque aqui para saber essa gravidade entre o centro da Terra e a cabeça do astronauta, ok? A fórmula está aqui, ó, G, que multiplica a massa da Terra, dividido pelo raio, que é a distância entre o centro da Terra e os pés do astronauta, mais a distância, mais a altura do astronauta, ok? Se eu substituir isso aqui, eu vou obter que o valor da aceleração é 8,7 metros, né? Para poder escrever aqui, porque senão eu vou quebrar o programa, né? Mas vai ser dado por metros por segundo ao quadrado. Essa altura que ele estiver, né? Que ele está da Terra, da cabeça dele, vai ser esse valor. Agora, se eu considero só os pés, é como se ele tivesse uma altura zero, ok? A altura que eu estou colocando referencial nos pés do astronauta, ok? Então, se eu calculo aqui a altura, eu vou ver que dá praticamente o mesmo valor. De tal maneira que se eu quiser saber o valor exato daqui, eu teria que fazer essa diferença. Ó. Vai dar aproximadamente zero. Aí vai ver aqui se ele consegue discretizar. Ó, vai dar um valor que vai 4,3 vezes 10 a menos 6. É um valor muito pequeno. O que é que o livro sugere? Todo mundo entendeu por que eu fiz isso aí? Chat errado? Ocultar. É aqui. Todo mundo entendeu? Ok? Vamos lá, então. É aqui. Esse daqui é o valor, a diferença da aceleração entre a cabeça e os pés do astronauta. Aqui, como eu fiz a diferença da cabeça menos os pés, a aceleração dos pés é um pouquinho menor do que a da cabeça, por isso que deu negativo, ok? É para dar positivo, né? Não, tá aqui. Estou fazendo a cabeça menos os pés. Quanto mais afastado, menor, então por isso que deu negativo, ok? A gravidade na cabeça é menor do que a gravidade nos pés, então como eu fiz essa diferença, deu negativo. Tudo bem? Sim, sim, né? O que o livro sugere é a definição de derivada. Ao invés de eu aplicar essa fórmula com H, eu calcular a derivada da força, né? Porque se eu calcular a derivada da força, vou usar aqui, né? A força gravitacional é igual a G, que multiplica M1, M2, dividido pela altura ao quadrado, ok?
que é que acontece se eu calcular DF, DR? Eu vou calcular a derivada da força em relação à posição. Só que o meu DF eu posso entender como uma variação infinitesimal, o DR também. Então, eu posso também calcular esse problema, ao invés de fazer essa substituição, calcular pela derivada. Se eu calculo DF, DR, eu vou ter a seguinte situação, né? Isso aqui vai ser G, que multiplica M1, M2, é a constante. Eu vou calcular a derivada de DR de 1 sobre R2. Derivada de 1 sobre R2, né? É R elevado a menos 2, D, DR. Essa derivada vai ser igual a menos 2, R elevado a menos 3. Concordam comigo? Então, esse DF, DR, vai ser igual a menos 2G, que multiplica M1, M2, dividido por R elevado ao cubo. Então, se eu aplico essa fórmula aqui, eu também vou obter o valor da variação da gravidade, né? Do ΔF aqui. Se eu divido pela massa do astronauta, que ele não deu, porque não precisa, né? Não precisa. Ele deu a massa aqui do astronauta. Só não precisa da massa dele, né? Mas ó, ele deu. Porque se ele não deu, não dá para calcular. Um astronauta, tal. Ah, eu posso calcular como um ΔA, né? Porque aí, como eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração, então eu vou ter o seguinte, a massa é constante, então eu vou ter dr vai ser igual a menos 2G, M1, no caso, M1 aqui é a massa do astronauta, ok? Vezes a massa da Terra, dividido por R ao cubo. Então, eu vou ter que dr vai ser igual a menos 2G, a massa da Terra, dividido por R ao cubo. Okay? Então, eu posso calcular, sem precisar saber a massa do astronauta. Então, posso calcular também por derivada. Ok? Vamos calcular aqui para a derivada, para ver se bate. Eu vou pedir para o próprio computador calcular a derivada, né? Vou pedir para ele calcular o D dessa questão aqui, né? Em relação a R. Ele vai dar o mesmo valor que eu tinha acabado de calcular, né? 2G, que multiplica a massa do astronauta vezes a massa da Terra, dividido por R ao cubo. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, agora basta eu substituir isso aqui dessa WIF, né? Nessa linha. Então, eu vou ter o seguinte. Eu informando os mesmos dados que a questão dá, ok? Só cortando o valor da massa do astronauta, eu vou ter esse resultado, né? Deu duas vezes aqui, menos do 2G, menos 2G, que multiplica a massa, né? Aqui, no caso, em vez de ser a altura zero, é o ΔH, né? Que é 1,7. Ainda assim, deu a potência 10 elevada a menos 6 ali, só que não deu o valor exato. Deu praticamente metade, né? O que eu coloquei correto? Coloquei, mas o ΔH, que deveria ser... sim, aqui eu tenho que multiplicar isso aqui por ΔH ainda. Tá certo. Eu tenho que pegar esse valor aqui, né? Porque aqui o que foi que eu calculei, pessoal? Aqui eu calculei o seguinte, eu calculei o dr é igual a G, na verdade, menos 2, né? Menos 2G, a massa da Terra dividido por R3. O que esse programa me deu aqui foi só esse valor aqui, ó. Ok? Para que eu calcule o dA, que é o que ele quer, né? Que é o dG, vai ser igual a esse valor aqui que multiplica o dr. Então, se eu tomar esse valor aqui, que é menos 2,57, e multiplicar por 1,7, fazer aqui, ó, vezes 1,7, menos valor numérico disso aqui, vai dar exatamente o mesmo valor, 4,37059, 4,37059 vezes 10 a menos 6, então tá certo. Então, tanto faz eu calcular usando o H, que vai ser bem trabalhoso, aqui eu fiz matemática justamente para não ter que me preocupar com as potências de 10, porque aqui ele ia resolver de boa, ok? Se você for calcular isso na calculadora, vai demorar um pouquinho, porque você vai ter que separar as partes, separar as potências de 10 e depois colocar no problema, ok? As informações. Mas você também pode calcular, como você tem o tamanho do astronauta é desprezível com o tamanho da órbita, né? Então, você pode calcular também via derivada. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, né? Até aqui, ninguém se manifestou, mas acredito que tenha entendido, né? Esse era o último exemplo mesmo. Aqui a gente vai falar agora da gravidade no interior da Terra, né? A gente tem uns 7 minutinhos antes das 8 da noite. Se eu considero a gravidade para fora da Terra, então eu não tenho problema de calcular como F, para aquele teorema das cascas, né?
é G, M grande, M pequeno, dividido por R mais H ao quadrado, tudo bem? Onde R é o raio da Terra e H é a distância que ele está até a superfície da Terra, de tal maneira que o R total é dado pela soma. Agora, se eu tiver num canto interno, eu tenho que usar a lei de Gauss. A lei de Gauss eu só vou detalhar quando eu falar sobre matéria escura, tudo bem? Mas, como eu não estou falando de matéria escura aqui, no interior, ok, da Terra, eu vou ter que considerar, ao invés da massa total da Terra, a massa interna. Como toda a distribuição que eu tiver daqui para cima, né, da parte de cima, ela vai ser toda cancelada, eu vou observar só a parte interna de massa, ok? É como se eu tivesse assim, por exemplo, eu estou essa distância aqui. Então, para quando eu estiver exatamente nessa distância, o que vai me interessar para que seja calculada a força gravitacional vai ser só essa distribuição interna aqui, dentro desse raio, ok? Uma curiosidade, como aqui está mostrando um túnel, né, que une uma ponta da Terra a outra, se eu jogar um objeto desse túnel, esse objeto ele vai entrar em movimento oscilatório, ok? Naquele mesmo movimento do sistema massa-mola, ok? Ele vai ficar oscilando aqui. Eu vou colocar essa partícula, né, ela vai cair, vai passar pelo centro da Terra, vai chegar até aqui a uma altura de onde ela foi solta, né, na superfície, e vai voltar e vai ficar fazendo esse movimento até se estabilizar no centro da Terra. Exatamente no centro da Terra, como alguém tinha feito a pergunta, a gravidade é zero, ok? Bom, a gravidade ela vai ser dada pela porção da massa envolvida, interna, então eu vou ter que a força vai ser G, que multiplica a massa do objeto dividido pela distância ao quadrado, vezes a porção de massa envolvida. Considerando a Terra como uma distribuição constante, ok? Como sendo homogênea, a gente vai ter que o ρ vai ser igual à massa total dividida pelo volume total. Se eu pego uma porção interna, então a massa interna dividida pelo volume interno também vai dar a mesma densidade, ok? Quando eu utilizo essa relação, né? Eu tenho o volume da esfera e a massa da esfera, eu vou conseguir escrever a massa interna com 4/3 de πr ao cubo, a massa total da esfera dividido pelo volume total da esfera. O volume total da esfera é 4/3 de π, r maiúsculo ao cubo, ok? Então, quando eu substituo esse volume total aqui, eu vou ter que a massa interna vai ser igual à massa, que multiplica r minúsculo ao cubo dividido por r maiúsculo ao cubo. Okay? Então, vou ter essa razão aqui. Uma vez que eu encontrei a massa interna, eu substituo de volta nessa fórmula aqui e vou obter que a força dessa distribuição interna, quando r for menor do que r maiúsculo, vai ser G, que multiplica M, vezes a massa, no caso a massa da Terra, né, sobre R ao cubo, vezes R. Então, daqui de dentro até o raio, a gravidade ela cresce linearmente, né? Então, no centro, exatamente no centro, ela é zero. Quando ela chega bem aqui, ó, no R, ela vai alcançar o valor máximo dela. E para o lado de fora, a gente usa o mesmo teorema, o teorema das cascas, né, para saber que ela cai com 1 sobre R2. Então, ela vai ter esse perfil aqui, tudo bem? Então, ele vai ser dado por essa distribuição. Tudo bem? Ok? Bom, então é isso, ok? Para saber, essa parte é interessante, porque a gente também vai utilizar esse mesmo resultado no cálculo da matéria escura, ok? Que a gente vai ver na aula de segunda-feira. E é isso, pessoal. Foi isso que a gente viu na aula de hoje, né? Eu achei que seria uma aula um pouquinho mais curta, mas até que durou, porque a gente viu alguns outros assuntos comentando, ok? A gente partiu da introdução, né, falando que era da forma como a gravidade age, né, comparativo dessa gravidade com as outras forças, ok? A gente falou da lei da gravitação universal de Newton, aqui, coisas que vocês já tinham visto no ensino médio, né, mas aqui a gente viu alguns detalhes, como, por exemplo, como é que essa gravidade age, se você não considerar pontos só na superfície da Terra, né, se considerar pontos mais afastados, ou então até pontos internos, ok? A gente viu que a gravidade também ela é afetada se você considera o movimento de rotação da Terra, que vai aparecer uma força centrípeta. Então, essa aceleração que vocês sempre estão acostumados a ver como 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado, essa aceleração ela também vai depender do movimento de rotação da Terra, ok? Também tem outros detalhes, como, por exemplo, foi mais que a gente viu também como é que a gente calcula o valor da constante G, que é através do experimento lá de Cavendish, ok? E é isso, pessoal. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula, que é a aula de quarta-feira. A gente viu a gravidade tanto na superfície da Terra como no interior da Terra. A gente viu alguns detalhes que a Terra, na verdade, ela não é nem uma esfera perfeita dela, ela tem um formato geóide.
onde o equador dela é um pouquinho mais largo do que o Polo Norte, ok? O Polo Sul também, ela é um pouquinho achatada. A gente viu também que a distribuição dela não é uniforme, né? Ela é mais pesada para raios menores, né? O centro dela é muito mais denso do que a superfície, ok? A gente também estudou várias coisas na aula de hoje, tudo bem? Pode fazer a pergunta, Belardo. Nós não vamos ter aula sexta? Sexta a gente vai ter aula. Então nós só... entendi. A gente vai ter aula dia 12 da próxima semana que a gente não vai ter, ok? Sexta-feira a gente vai ter aula de gravitação, a parte 2, que é a lei de Kepler. E na aula de segunda-feira a gente vai ver matéria escura. Talvez tenha confundido, porque eu falei assim na aula de segunda, porque eu pulei, porque a aula de quinta, na aula de sexta a gente vai ver só lei de Kepler, ok? Mas na aula de segunda a gente volta falando também de gravitação, só que é a parte de matéria escura. Tudo bem? Acho que ficou certo. Boa janta para todo mundo, ok? Obrigado pela presença e até a próxima aula, pessoal. Ok, professor, boa noite. Ok, boa noite. Obrigado. Vou interromper a gravação.